Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Conex, este evento internacional sobre segurança pública e prevenção à violência que reúne autoridades e especialistas no tema e ocorre aqui em Pelotas, agora em março de 2024. A Prefeitura de Pelotas é a realizadora do evento, ao lado da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando as conversas aqui no PSJ Estúdio. E agora está comigo aqui o Silas Nogueira Melo. Tem doutorado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Maranhão, no campus de São Luís, e se interessa por temáticas como geografia do crime, análise espacial e conflitos socioambientais. Em 2018, o Silas foi pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Montreal. Hoje ele participou, gente, aqui de de uma palestra muito importante, com um tema que é fundamental, pois usa muito da tecnologia, assuntos modernos, dados, para ajudar na construção das políticas públicas. Então foi urbanismo como estratégia de prevenção às violências. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandra, muito obrigado. Valeu aí pela apresentação, aí fico lisonjeado. E estou muito feliz de estar aqui. Nossa, Pelotas, né? Primeira vez? É a segunda vez. Mas você sabe que não é tão bom aqui de Pelotas, sabe o que é ruim? Que a cada dia que eu fico aqui eu engordo 2 quilos. É a média, eu te entendo. 2 quilos, assim, porque, nossa, é muito gostoso, assim, gosto muito da culinária aqui do Sul, mas acho que Pelotas, acho que essa questão dos doces, nossa, essa coisa não pode contar pro teu médico, tá? Que tu vens pra cá. Minha esposa já falou assim, você precisa trazer esse aqui pra mim. Olha, vou tentar, vamos ver aqui, né, já tô sendo cobrado, né, mas, assim, um grande prazer estar aqui. A cidade está de parabéns, né? O município está de parabéns para capitanear, trazer esse evento. O Brasil já estava precisando de um evento dessa envergadura, assim, trazendo profissionais de diferentes áreas, né? E nós temos alguns outros eventos no Brasil, né? Mas às vezes voltados só para um segmento, né? Das guardas municipais, às vezes o do Fórum Brasileiro. Você só encontra, né, os especialistas, mas focado às vezes em gestores e policiais. Tudo muito fragmentado. Muito. Aqui eu encontrei assim uma diversidade de profissionais, internacionalistas, pedagogos, psicólogos, policiais, geógrafos. Nossa, muito bacana, tenho aprendido muito. Encontrar também aqui gestores, né, com trabalhos significativos, né, nos seus municípios. A exemplo da prefeita aqui, um trabalho excepcional. Eu acompanhei em 2021 o trabalho da comandante daqui, a Cíntia Aires, não sei se vocês conhecem. Ela fez mestrado em Geografia aqui na Universidade Federal de Pelotas. Para uma pesquisadora, a professora aqui, Érica Coliscon, professora doutora Érica Coliscon, e eu acompanhei o trabalho dela, fiquei assim surpreendido na época, porque ela fez uma intervenção numa praça, eu esqueci o nome aqui, a Osório, Coronel... Pedro Osório. E o resultado tinha sido assim, nossa, surpreendente, porque ela aplicou aquilo que está na academia, e ela como gestora ali, né, então... Eu lembro que na época foi uma redução assim, de 60% naquela intervenção que ela teve, uma coisa assim fantástica. A importância, né, de sair somente das salas e a gente aplicar o que a academia, o que os pensadores estão estudando e pensando para que se complete o ciclo, né, Silas? Com certeza. Aliás, isso é uma coisa que precisa ser feito pelos gestores. Por quê? Não é porque eu sou da academia, tá defendendo sua bandeira. Não é isso. Eu acho que o custo-benefício é bom para o município. Todos os municípios, 5.500 municípios no Brasil. Você sempre vai ter, nesse município, seja ele qual for, qual unidade da federação, ou você vai ter uma universidade estadual, ou uma universidade federal, ou um instituto federal. Mas não tem no município. No município vizinho, vai ter. Mas não tem o curso, sei lá, de geografia, mas tem um curso de arquitetura, tem um curso de ciência da computação. Os gestores, prefeito, vá até lá e fala, professor fulano, beltrano, nós temos esse problema aqui no nosso município.
Será que existe a possibilidade de... Os professores são... os servidores, professores, são funcionários públicos do Estado. Eles não... Dificilmente eles vão fazer uma consultoria, cobrar. Muitas vezes o que ele quer, às vezes, é uma bolsa para o aluno que vai desenvolver uma solução. Bolsa o quê? 400, 500 reais? O que é isso para o município? Sabendo que ele vai estar desenvolvendo uma solução ali para aquela... Tu acha que hoje tem essa conexão ou estamos muito longe de ter uma boa conexão? Olha, o que eu tenho visto aqui no Conex são experiências exitosas dessa parceria, né? Dessa conexão universidade e municípios. Eu participei, acho até que foi gravado, de uma mesa em que um prefeito, o nome dele é Edson Vilela, ele tem um trabalho que foi realizado sobre iluminação pública. Foi um trabalho de TCC de um aluno da UFMG, o município é Carmo do Rio Claro, Carmo de Cajuru, um município de 20, 30 mil habitantes, de Minas Gerais. E ele se abriu para essa, né, não sei como que foi direito, mas ele oportunizou aquele aluno que o trabalho de TCC dele fosse aplicado no município. E o caso que eu acabei de narrar aqui, né, da comandante, né, Cíntia Aires, é um exemplo também. Nesse caso, o município liberou para que ela fizesse um programa de mestrado. Foi isso que às vezes é difícil, mas vamos dar um passo atrás porque ela não vai estar completando o horário dela de plantão. Mas o ganho, às vezes, é um passo para trás para dar dois ali na frente. Sim. Entendeu? Essa união é muito importante. Na né? área de jornalismo, muitas vezes, né, o trabalho, o papel, né, do jornalista, né, as faculdades, né, nós temos muitos cursos de jornalismo e às vezes você dá voz, né, e você tem alguns trabalhos paralelos, independentes. Alguns alunos eu tenho acompanhado, né, às vezes alguns alunos curso de jornalismo que, né, encontra ali, né, sei, mulheres negras, alguma população marginalizada. Eu sou do Maranhão, né, e eu sou de São Paulo, mas estou no Maranhão. Então aí você quase tem muitas... maranhense. Quase. Quanto tempo está no Maranhão já? Eu estou desde 2019. Pouco Já tempo, mas já... Um pouquinho. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, que eles chamam de cultura caipira. Antes eu falava muito assim, porta. Eu ia dizer, você não tem muito indo tão pra lá carregado. Indo pra lá, acho que a gente vai amenizando, né? A gente vai pegando um pouquinho. Eu já tô aqui, uns 3, 4 dias, eu tô falando barbaridade, tô falando... Adoro. Sabe que tu tá em Pelotas, tu sabe que tu tá em Pelotas quando você agradece alguém e a pessoa responde, merece. Eu não sabia, mas eu já ouvi esse merece. Eu tenho certeza, merece. É a primeira vez que eu ouvi. A nossa produção, gente, que é aqui de Pelotas, estão aqui nos olhando e concordando com a cabeça. Merece. Merece. Eu adotei, eu brinco, né, que eu já falo merece. Eu não moro em Pelotas, mas Pelotas é uma cidade que está no meu coração. Estou sempre aqui. Hoje estou aqui nessa semana com essa possibilidade de estar colaborando com o Conex nessas entrevistas. Então, merece, Silas. Que bom que tu tá feliz aqui. Alexandra, lá em São Luís, eles falam na hora. Não sei por quê. Obrigado. Eles falam, na hora. Também não sei, porque na hora. Quem tiver um Ludovicense aí, depois deixar um comentário aí, é isso aí. Não sei a origem, se alguém souber, por favor, depois pode estar interagindo aí, né? Porque quando eu for a São Luís, eu já vou chegar a falar isso. Obrigado. Na hora. Também não... Silas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você estava me explicando um pouquinho sobre o teu trabalho, achei muito, muito legal. Eu queria que tu nos ajudasse a entender isso. Você trabalha, né, com geoprocessamento. Dados. Algo que nos últimos anos é assunto muito recorrente, a gente já sabe disso, fundamental para as políticas públicas, para construções de políticas públicas eficientes, tudo ser baseado em dados, né, e não no achismo, como por muito tempo foi feito, né. Então eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que faz esse cruzamento aí do teu trabalho, né, e o geoprocessamento, o georreferenciamento com a questão da violência. Olha, bom, eu vou resumir um pouco essa história. Então, eu trabalho com cartografia e geoprocessamento. Então, nós aplicamos esse exercício de espacialização, colocar num mapa um determinado fenômeno. No caso da minha pesquisa, me debrucei, né, já 12 anos, para o caso da criminalidade violenta ou crimes patrimoniais. Então, a gente faz o georreferenciamento desses crimes e na minha pesquisa... Colocar no mapa onde estão.
Exatamente. A gente vai lá e coloca um ponto, como se imaginasse um mapa, que na mesa a gente colocasse um alfinetezinho, né? Só que com esse avanço... Antigamente era assim, né? Os trabalhos iniciais, até mesmo em delegacias de polícia mais antigas, eles tinham, né, esses alfinetezinhos, coloridos, né? Coloridos, né? E a cor estava relacionada a algum tipo de crime. Hoje nós temos o Sistema de Informação Geográfica, em que a gente faz esses mapas ali no computador. Então são camadas, né, que nós fazemos. Enfim, hoje a gente vive numa época do que eles chamam Big Data. O que é Big Data? Big é de grande, data é dado, né? Dados numa grande quantidade. E você tem, com a informatização, né, você tem um número crescente, né, de várias delegacias, e não só delegacias, temos trabalhos também em hospitais, que começam a georreferenciar essas ocorrências. Então a gente, pesquisa, né? Eu digo nossa porque não sou só eu, né? Tem vários geógrafos do crime, ou então... que bom nome esse, geógrafos do crime! Ou criminólogos espaciais, como eles chamam. Esse é pomposo, também. né? Mais pomposo, mas enfim, é geografia. Só que assim, às vezes é muito raso. Eu já vi alguns relatórios em que a pessoa vai lá, coloca um monte de pontinho, cada pontinho é um crime. Aí o mapa ali, aquela síntese, tá ali já. Né? Aí o relatório sai assim, uma concentração no centro. A pessoa olha, claro, tá ali, eu consigo ver que tá ali, né? E está crescendo na parte sul. A pessoa olha o mapa, sim, tá crescendo, tá ali. Bom, qual que seria o passo adiante? Você entender o porquê que está concentrando no centro, indo para o sul, indo para o noroeste. Então, a gente tenta fazer algumas associações, né? Pega alguns dados, por exemplo, do censo, né? Que vão ser disponibilizados aí, os dados do censo. Ou então a gente acaba coletando com entrevistas, pesquisas de vitimização, entender os porquês, né? De que um determinado crime está acontecendo em uma localidade. É fundamental saber porquê, para poder fazer a política pública eficiente. Sabe de uma coisa? Eu fiz no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa assim, né? Uma das partes da pesquisa. A gente pegou o município de Campinas, interior de São Paulo, e a gente dividiu a cidade em segmento de rua. O que a gente entendeu como segmento de rua? De uma esquina até a outra esquina. Então fez uma retazinha, um segmento de rua. Então nós particionamos, né, dividimos Campinas em segmentos de rua, um município grande, deu uns 40 mil segmentos de rua. Mas olha que interessante, pegamos esses pontos e concentramos, né, agregamos num segmento de rua. Vamos supor, se ao longo de 5 anos teve 10 crimes, agregamos ali naquele segmento de rua. Os 50% mais concentrado, 50% dos crimes nas áreas mais concentradas, ele fica em 1% dos segmentos de rua. Então vamos supor, você tem ali 50 mil segmentos de rua. Em 1% você tem a metade de todos os crimes em, sei lá, em 4, 5 anos. Existe uma lógica por trás do crime, ele não é randômico. Randômico assim, não é aleatório. Não. Então existe uma razão dele estar ali. Às vezes pela ausência de uma vigilância, não entenda a vigilância só como a polícia, mas às vezes a comunidade, né? Vamos supor, se você tem o que eles falam, um termo, né? A rua ali é vibrante, né? Tem muitas pessoas, dificilmente vai ter um crime ali. Você consegue imaginar, por exemplo, um crime o estupro? Um monte de gente ali, você acha que ia permitir? Não vai permitir, porque as pessoas estão ali. Por outro lado, se você tem uma rua vazia, escura, alguém voltando do trabalho, né? Uma mulher voltando do trabalho, ele vulnerável, ali no caso. Então, quando você tem áreas, né, que tem esse problema crônico, são crônicos, porque, além de tudo, se você pegar esses dados ao longo de 10 anos, esses lugares permanecem como sendo os mesmos. Isso não só aqui lá em Campinas, mas estudos em, sei lá, Israel, em Santiago, no Chile, em Recife também já foram feitos esses estudos. É o que eles chamam da lei da concentração criminal, porque isso é uma coisa que se repete. Então, quando você estava comentando, né, Alexandre, muito bem colocado, né? Você tem os dados, né, que permite você se basear para políticas públicas, você usar esses dados que estão mostrando algo chocante ali e dizer para a polícia o que ela deve fazer. Não, eu não sou policial, mas a gente vai, dentro da minha área de expertise, a gente vai mostrar isso e as forças policiais vão fazer aquilo que elas têm que fazer, os gestores vão tentar, né, criar políticas públicas para tentar resolver aquilo. Agora, a gente não pode negar, né? Os dados estão mostrando isso, tem esse grau de concentração tão alto, a gente não pode negar
isso, né? E é o que eu tenho visto por aqui, conversando com alguns gestores, fiquei muito impressionado com algumas iniciativas. Que bom, bacana, né? mesmo. Não, muito, muito legal, assim, mesmo você, assim, jornalista, eu imagino que você deve estar imersa, né, no Conex aqui, Sim. mas o que você está falando faz muito sentido, mas isso não é um consenso, né? Muitas vezes... Não, infelizmente não. E tu traz isso que não é um consenso, né? A gente está usando o Big Data aí, Data Driven, enfim, todas essas terminologias, mas é grande processamento de dados. É algo relativamente novo, né? Porque a gente passou por muito tempo faltava tecnologia para fazer isso e hoje a gente tem. Como que nós estamos aqui no Brasil nesse geoprocessamento de dados aí, nessa linha que tu estuda? Tu achas que já está bem consolidado ou ainda estamos num processo de sensibilização da importância desse georreferenciamento? Eu acho que precisamos melhorar mais. Eu acho que a parte mais fácil talvez seja mapear. Né? Hoje, com os dados que nós temos no celular, você consegue mapear, né? Mandar uma geolocalização, né? Um X, um Y, latitude, longitude, você consegue. Talvez a gente pode melhorar em duas frentes, né? Primeiro, como fazer isso com uma certa precisão. Então, precisa se avançar, né? Na parte técnica, né? Da cartografia, do geoprocessamento, e tem os profissionais para isso, né? No qual a gente inclui aí a geografia, né? Fazer aqui claro! Puxar a sardinha aqui. A brasa para minha sardinha. Exatamente. E uma outra reflexão que eu ia deixar é o seguinte: nem tudo aquilo que está nos bancos de dados reportam o que são os crimes. Por exemplo, os crimes sexuais, estava falando aqui mais cedo, né? O que a gente conhece, já fizemos algumas pesquisas de vitimização. Talvez o que a gente conheça de crimes sexuais seja só 10%, é só a ponta do iceberg. E você não tem uma denúncia desses crimes por uma série de outros problemas, né? de outros fatores, né? Medo de uma segunda vitimização, né? Tem um dado, né, que mostra que as mulheres, por exemplo, de classe média ou mais ricas, elas denunciam menos, registram menos, porque tem toda uma questão cultural. Ela vai ficar estigmatizada. Né? Já, né, a mulher mais periférica, o risco de se repetir, de denunciar e sofrer alguns problemas na sua comunidade. Essa é uma questão, nossa, isso aí é uma... Por exemplo, nas comunidades, você tem, elas reportam isso, eu digo assim, nas favelas. Às vezes elas não reportam para a polícia, mas elas reportam para o crime organizado. E eles vão lá e fazem a justiça, né? Até nas cadeias eles não... Sim. Então tem essa coisa do Estado também estar presente nas comunidades, nas favelas, é necessário. E aí os dados têm mostrado isso, o crescimento, a gente encontra, né, os registros do crescimento, né, dos casos dos crimes sexuais, mas também a gente não sabe se está crescendo ou então só se o empoderamento, né, das mulheres, elas estão tendo mais, né, autonomia, se sentindo mais seguras para denunciar, né, aqueles ofensores, né, Mas tem uma outra questão, eu me lembrei que numa pesquisa que eu fiz, né, no hospital onde meu filho nasceu lá, e pesquisador ali no meio, descobri que tinha um questionário lá naquele... Nem quando o filho nasce... No pré-natal, lá do minha esposa. Já estava lá fazendo cartografia do hospital. Não, você sabe que eu encontrei lá um trabalho, você fala no CAISM, né, lá na Unicamp, que é o Centro de Acolhimento à Saúde Integral da Mulher, uma coisa assim, o CAISM. E eles têm um trabalho lá com o serviço social, em que as vítimas de crime sexual têm que passar por um questionário. Então eu apliquei para ter acesso àquilo, passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa e tive acesso a esses dados. E assim, os dados são meio que chocantes, assim, porque a vítima não é um hospital só para mulher. No caso, as mulheres, elas procuravam um hospital, né, para se tratarem ali devido, talvez, o grau de violência do estupro. Mas cerca de 30% a 40% das mulheres não denunciavam a polícia. Então, olha só, é um dado chocante, né? Chocante. E depois a gente pegou em 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos, nós pegamos os dados da polícia e os dados do hospital e mapeamos. E nós vimos que as concentrações dos crimes, elas se sobrepunham cerca de 50%. Então, por isso que eu falo, né? Existe ainda uma subnotificação de alguns tipos de crime. Eu não sei, por exemplo, talvez a gente saia daqui, Deus o livre acontecer isso, talvez roubem meu celular,
confessando aqui para você, eu não sei, vou perder o voo depois. Será que vai dar tempo de eu ir lá na polícia fazer um BO? Eu vou fazer porque a gente precisa disso para o esclarecimento, mas eu não sei se todos... Mas tu é fora da média, né? Porque tu trabalha com isso. Mas a gente não sabe, né, ali, se o cidadão ali no dia a dia ele vai parar, vou fazer o BO. Eu já fui... já botaram a mão na minha bolsa, levou carteira, levou só documento. Às vezes eu só fui fazer um BO online porque depois de muito tempo eu precisava dele, por exemplo, para pedir a segunda via da identidade. Porque você tem aquela agenda, né? Aquela coisa, eu perdi mesmo, deixa. Então, o que a gente conhece, isso já é um certo consenso, é só uma ponta do iceberg, né? Então, que também que tenha apontado, né, assim, nessa área, né, do geoprocessamento, ou então dentro desse trabalho, né, da segurança pública, para que se melhore, né, ou então que se casem os dados, né, de hospitais com dados oficiais da polícia, que haja o compartilhamento, né? Isso não acontece aqui em Pelotas, pelo que eu estava vendo, mas existem alguns municípios, alguns estados, que acontece um tipo de uma rivalidade com a Guarda Municipal, com a PM. Sim. Então, acho que a gente precisa ainda melhorar nesse sentido, e também do entendimento, né, daquilo que eu estava falando, para além, né, tem uma distribuição aqui, esse monte de ponto, mas entender ali, encontrar alguma lógica. Por que está acontecendo? Por que está acontecendo nessa esquina? A gente tem uma concentração desproporcional. Por que disso? Então... E às vezes as saídas podem ser até coisas simples. Ontem a gente conversava, né, à noite aqui sobre algumas ações de que a iluminação pública parece algo tão simples, e é simples, mas ela é fundamental, né, Silas? Com certeza. E tomar cuidado. Vamos supor, às vezes, outra alternativa, você vai lá, coloca uma câmera, mas às vezes acontece, os especialistas trazem como displacement. Você tem ali o deslocamento. Você vai para uma... Então você coloca ali aquela câmera, ou então um ponto de iluminação, né, se for algo bem pontual. Aí, parou o crime aqui nessa esquina. Aí você vai ver os dados na outra esquina. Migrou. Migrou. Então assim, não também... não resolveu. Não resolveu, você só transferiu. Então, tem uma palavra que é dissuasão, né? Se você trabalhar de uma maneira que a política pública seja efetivada de uma maneira em que você consiga realmente inibir, né? Reduzir e olhar as diferentes escalas, né? Tudo bem, nessa esquina reduziu, mas será nas outras, né? Então, fazer um estudo nesse sentido para que... Tem uma teoria, né? A gente estava falando à tarde, ela chama a teoria da atividade de rotina, mas que, em geral, ela presume que todo mundo é um criminoso em potencial. É tudo uma questão da oportunidade. Aí você fala, como assim? Quando eu vou lá nas cadeias só tem, né, esse tipo de... Bom, é claro, porque talvez nós estamos penalizando só algum tipo de criminoso, mas nós temos muitas elites que são criminosas, né, mas é que talvez não tenha, né... Eu posso falar, vou falar para não ir numa seara que eu não tento a liberdade, na academia nós temos criminosos. O plágio é um crime. O plágio é um crime. É um crime. E você tem esse tipo de crime lá. Mas porque você não tem uma certa vigilância, digamos assim, né, uma fiscalização, as pessoas se sentem, né, à vontade para apropriar de um trabalho, né? Alexandre escreveu esse texto aqui, que bacana, vou trazer para o meu TCC aqui, vou trazer para... É um crime que está sendo feito. Às vezes essa mesma pessoa está ali falando, nossa, o traficante foi preso com droga, tem que ir para a cadeia. Aquilo, né? Às vezes a pessoa vê, né, como que fala, o cisco, né, no olho mas não vê, né, o seu. Então acho que são questões assim que temos que levar em consideração, né? São vários os fatores do crime, né? Tem aqui também um pesquisador aqui, o Joey Murray, estava falando com ele, era mais da medicina. Então você tem uma série de estudos que vão falar que os determinantes da criminalidade, né, tem essas são intrínsecos, a pessoa às vezes já nasce, ou então são alguns fatores sociais, aí outros estão falando, não, é a família, outros não, nada disso, são os bairros, de onde que as pessoas vêm, as comunidades, não, nada disso, é tudo a questão econômica, porque a pessoa não tem... Então, assim, ela é multicausal e por isso que a gente tem, né, essas... E não é simples, né? Com certeza, muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. E um país como o nosso, um país muito grande... país continental, com muitas características culturais muito diversas, né? A diferença é que estamos aqui no extremo sul, em Pelotas,
lá no Nordeste, lá no Maranhão, onde você está, são características diferentes que a gente precisa adaptar para esses lugares para que elas sejam efetivas. Com certeza. Silas, como que tu resolveu ir para esse lado aí, hein? Teve algum momento que te provocou alguma inquietação, que foi o gatilho que falou, nossa, eu quero estudar isso, ou foi a rotina da academia? Eu acho que foi quando eu decidi fazer o doutorado, eu queria aplicar, né, essa expertise assim, do mapeamento a algo que fosse útil, né, algo que trouxesse um certo benefício para as cidades, né, no meio onde eu vivia ali. E imagina lá, 2011, 12, né, a gente tinha as taxas, né, de criminalidade. Acho que São Paulo estava começando a cair, mas em outros lugares, né, crescendo. E eu desconhecia, claro que tinha um trabalho pontual aqui e acolá, mas eu queria dar a minha contribuição, né, e foi aí que começou. E aí teve meu orientador lá em Campinas, o Lindon, depois vou mandar para ele, se bem que é o Lindon, um abraço aí para você. Um abraço, Lindon. E aí ele abraçou esse desafio e a gente, né, nós nos debruçamos, né, nessa temática e tivemos aí trabalhos, né, me possibilitou assim ir para fora e fazer essa pesquisa, possibilitou conversar com alguns gestores aqui também. E aí eu gostei, né? Você pega gosto da coisa, né, e vai trabalhando. E quando você também vê alguns resultados, né? Por exemplo, realmente isso aqui não tem sido efetivo, e você publica aquilo, ou então faz uma certa consideração no gestor, e você vê o resultado. Tá falando do Alberto, como ele fez, né? Ele colocou aquilo que ele estava estudando em prática e fez. Ele consegue comunicar bem com os gestores, né? E coloca aquilo em prática, e você vê a redução da criminalidade. Isso é algo fantástico, né? E o Brasil é campeão. Não sei se aqui você está conversando aí com o pessoal, acho que te deram esse dado aí, em termos de números absolutos, o Brasil, infelizmente, ele está na medalha de ouro, né? Nós estamos num pódio, mas nós não gostaríamos de estar nesse pódio, né? E são vidas ceifadas e que, em todos os aspectos, talvez o que hoje conte mais, né, infelizmente para a nossa sociedade, a questão financeira, né? São vários estudos de cálculo, né, daquela pessoa morrendo jovem, de 20 anos, o que ela trabalhando, quanto que ele arrecadar ao longo da vida, e fazendo isso, né, por, sei lá, 40, 50, 60 mil pessoas mortas todos os anos. Isso é uma conta, né, estratosférica, né? Então, sim, eu acho que nós temos muito ainda a caminhar, né, nesse sentido para reduzir. Claro, quando a gente vê o nosso trabalho sendo comentado, né, o fato de eu vir para cá, né, me senti muito lisonjeado aí, né, então agradeço também a organização do evento. E eu acho que ainda tenho mais contribuição, tem mais lenha para queimar, então na medida do possível aí onde eu puder contribuir. O evento também é bom por isso, né, por causa do networking aqui. Não, eu já conheci a Alexandra também aqui, a pessoa referência lá no sul, e isso também nos traz novos desafios, uma coisa puxa a outra. E a gente precisa, né, fomentar, conversar, trazer esses questionamentos e essas problemáticas todas para a superfície, para a gente poder achar uma saída para ter um mundo, um país aí melhor para todo mundo. Com certeza. Silas, que ótimo conversar contigo. Obrigado, Alexandre. É sempre muito bom, né, conversar com quem vem da academia, assim, com um olhar interessante da academia, ainda mais cruzando com a realidade, podendo aplicar. Muito obrigada. Que isso, eu que te agradeço. E volte sempre. Nossa, que isso, eu que te agradeço por dar visibilidade aí ao nosso trabalho, né? Muitas vezes também uma autocrítica, né? Às vezes a gente fica muito no nosso gabinete, e aí a nossa, digamos assim, a nossa divulgação científica é publicar um artigo em outro idioma que às vezes ninguém vai ler. Então são momentos aqui como esse, assim, que você tem essa divulgação científica e que o nosso trabalho, né, acaba sendo conhecido, reconhecido aí pela comunidade. Então parabéns aí ao seu trabalho também. Muito obrigado por ter me convidado. Agradeço. Obrigada. Gente, lembrando então que nesses 3 dias aí de programação do Conex são realizados simultaneamente conferências internacionais, debates, encontros, oficinas e mostras de boas práticas, tudo isso nos prédios turísticos do Centro Pelotense. Entre eles, o Teatro Guarani, o Museu do Doce, a sede do Senac, o Mercado Público, o Centro de Integração do Mercosul e o Clube Caixeral. O episódio de hoje tem produção
da Ana Maria Fernandes e técnica de Igor Sobral. Um abraço carinhoso, nos acompanhe pelas redes sociais e até o próximo episódio.